Olá, no Espaço Aberto de hoje nós vamos utilizar a nossa missão pública para tentar ajudar você a esclarecer sobre procedimentos internos. O cidadão no dia a dia, porque não acompanha ou não tem informação, então a nossa missão aqui na Rádio Câmara, no 93,9 FM, e também nos canais 10 da NET 31.3 UHF digital, é ajudar você a compreender um pouco do rito dos procedimentos internos. Para isso, convidamos o presidente da Câmara, o vereador José Roberto Martins Segala, professor de Direito, para nos ajudar nessa missão. Por que ou qual é a diferença, talvez seria o objetivo para as pessoas entenderem, de uma comissão especial de inquérito e uma comissão processante, essa linguagem que a gente transforma em letrinhas chamadas SEI e CP e que nem todos dominam? É mais fácil explicar se nós fizermos uma analogia. No caso do processo penal, tudo começa com um inquérito policial. O inquérito policial levanta informações. O inquérito policial municia aquele que vai assumir a condição de processante de dados, de elementos de convicção para verificar se aquilo tem possibilidade de prosperar ou não. Não se faz uma denúncia irresponsável porque já se sabe que ela não vai chegar a um bom termo. Então, o promotor de justiça, por exemplo, quando ele recebe o inquérito policial, ele tem todos os elementos para concluir se vai ser possível provar a acusação que ele vai fazer ou não. Então, o inquérito levantou todas essas informações. Aí, o promotor, convencido da veracidade daqueles documentos e da possibilidade de fazer a prova em juízo, denuncia e dá início, então, ao processo. No caso da Câmara dos Vereadores, a CP, né, a Comissão Parlamentar, ou SEI, como se costuma dizer em linguagem mais própria, né? Comissão Especial de Inquérito, ela faz a mesma coisa que o inquérito policial, ela levanta informações, ela procura dados, procura ouvir pessoas que tenham informações a contribuir, procura levantar documentos e depois entrega tudo isso ao conjunto dos vereadores. Aqui nós não temos um promotor de justiça, então é o conjunto dos vereadores que vai avaliar aquele material que foi coletado. Se o conjunto dos vereadores entender aqui é sério, aqui tem elementos suficientes para que a gente, se instaurada uma comissão processante, possa chegar a uma conclusão objetiva, então, neste caso, aprova-se a criação da comissão processante. É como se o promotor dissesse: esse material é suficiente para mim. E aí, então, instaura-se a comissão processante. A comissão processante vai ter que reproduzir tudo aquilo que foi obtido de maneira, vamos dizer assim, oficial, mas não formal. Ali agora nós vamos ter a pessoa realmente depondo com consequências. Bom, aqueles documentos podem, por exemplo, agora vir na forma original. Você pode buscar o documento original. Então, a comissão processante, ela vai instruir o processo para uma final decisão a respeito de se aquilo procede ou não procede. Tá certo? A comissão processante pode chegar à conclusão de que não foi possível provar, apesar dos indícios levantados na fase de inquérito, não foi possível provar e então arquiva-se. Ou então ela entende que não e aí leva a bom termo e faz o processo de cassação, seja de vereador, seja do prefeito, seja de quem for. Na aprovação ou não de um pedido de comissão especial de inquérito, é preciso ter um fato determinado, um objeto específico? É porque senão você perde o foco. Você tem que dizer por que você, ou o que você vai examinar, não é? É a mesma coisa, vou voltar à analogia. Você não pode fazer um inquérito policial para verificar se ocorreu o crime. O crime tem que ser sabido. Ocorreu o quê? Foi um furto, foi um roubo, foi um homicídio, o que foi? Você instaura um inquérito policial para apurar um fato
ocorrido. A mesma coisa tem que acontecer na SEI. Tem que ter um fato que justifique você fazer uma investigação. E a partir do momento em que você determinou esse fato, é isto que tem que ser apurado. Se você, nesse curso, encontrar outro elemento, você vai ter que partir para outra SEI. É possível que na hora que você levante dados, na hora que você busque informações, na hora que você colete documentos, apareçam informações de outras coisas. Você não pode pôr neste processo. Você tem que remeter para uma segunda possibilidade, instauração, quem sabe, de uma outra SEI. Aquela foi instaurada para este fim específico, ela não pode sair desse balizamento que foi dado quando ela foi justificada e aprovada. No nosso caso da Câmara Municipal de Bauru, dadas as regras de composição previstas no regulamento interno, nós temos nesta comissão especial de inquérito instalada, como nossa exemplificação do caso de análise de 2 precatórios urbanos já julgados pelo Poder Judiciário, uma composição com 5 membros, mas havia uma alternativa de possibilidade, se assim o plenário entendesse, de até 7 membros. Como funciona esta formulação de número? O modo de operar uma SEI está prevista no regimento interno. E o regimento interno é como se fosse uma lei para a Câmara de Vereadores. Ele precisa ser seguido, sob pena de, não sendo seguido, isso tudo ser anulado caso levado à justiça. Então nós temos que seguir o que está estabelecido no nosso regimento interno. Nosso regimento prevê que a comissão seja integrada por 5 vereadores e prevê a forma de escolher esses 5 vereadores. Agora, ela admite a possibilidade, no interesse coletivo, de que isso possa eventualmente ser ampliado, desde que haja número de votos suficiente para fazer essa alteração. Não se trata de uma alteração de regimento, porque o próprio regimento admite a possibilidade de ampliação. Ele diz que são 5, mas podem ser mais do que 5 se o plenário assim o entender. Não é? Neste caso específico desta SEI instaurada, isto foi submetido ao plenário e o plenário entendeu que deveria manter os 5, mas poderia eventualmente ter entendido de forma diferente. A escolha desses 5 integrantes também não é aleatória, ela obedece um rito, não é à vontade nem do presidente nem da mesa. Neste caso, o nosso regimento determina que o preenchimento das vagas obedeça ao critério dos partidos com maior representação na casa. Então, partidos que, por exemplo, se nós tivéssemos um partido aqui com 3 vereadores, outros com 2 vereadores, outros com 1 vereador, a sequência é: primeiro tem a palavra o partido com 3 vereadores. Depois tem palavra o partido com 2 vereadores para fazer a indicação e depois os partidos com 1 vereador, de acordo com a ordem de votação de cada um desses vereadores. A apuração do fato descrito e determinado tem um prazo também estabelecido pelo regulamento, podendo ser prorrogado. Exatamente. A comissão não pode ficar ad eterno sem que se resolva isso. Eu vou voltar mais uma vez à analogia com o processo, não é? O inquérito policial, quando levanta informações, ele também tem prazo. Normalmente é concedido 30 dias de prazo à polícia. Como muitas vezes isso é insuficiente, é possível prorrogar-se isso. Mas há um determinado momento em que o Ministério Público tem que se posicionar. Foi possível colher elementos e eu vou denunciar, ou não foi possível colher elementos e eu vou arquivar. Não pode ficar isso indefinidamente. A mesma coisa é aqui. A comissão tem um prazo, se eu não estiver enganado, foi concedido 60 dias de prazo agora. Ao final, é possível prorrogar? É possível, desde que fundamentado, né? Explicado o porquê, e um novo prazo é concedido para que, ao final dele, se tenha uma conclusão. Com a analogia com o inquérito policial, se os membros da SEI regularmente instalados e uma vez realizando esse trabalho, se eles têm ferramentas jurídicas disponíveis parecidas com o de um inquérito, ou é outro caso?
Não, ele tem, mas é preciso tomar um certo cuidado. Não é tão amplo como haveria no caso de um processo judicial. Por exemplo, a SEI, ela pode convocar servidores públicos, mas ela não pode convocar pessoas privadas, ela tem que convidar pessoas privadas. Tá certo? E aí, quem convida pode ser acolhido ou não. A pessoa pode vir ou não vir. Agora, o que a SEI provavelmente vai analisar é na hipótese de ter que ouvir pessoas que não querem vir, entender o porquê que elas não querem vir, e aí, caso haja a recomendação de uma processante, a processante já muda. Se a processante já tem condições de fazer a convocação e, não obedecido, requerer ao Poder Judiciário que determine o comparecimento. No caso de eventuais ex-servidores públicos ou agentes públicos que, uma vez convidados, não queiram comparecer, e se a SEI julgar fundamentais para eventuais esclarecimentos. O que a SEI vai fazer é exatamente isso, vai interpretar isso como provavelmente uma obstaculização a que haja uma conclusão mais objetiva, e então possivelmente no momento da votação disso em plenário, isso seja entendido como é melhor apurar realmente numa processante. A processante vai ter elementos mais poderosos do que a SEI. Se uma comissão especial de inquérito apura um fato determinado como tal instalado aqui na casa, quais são os possíveis desfechos nesse relatório final, se isso pode ser submetido a outros órgãos de fiscalização dentro das suas atribuições naturais? Não, no caso da SEI, a SEI ela vai levantar dados, como foi dito. Isto vai ser levado a plenário para ser votado se justificam ou não a instauração de uma comissão processante. Essa decisão já é por maioria qualificada. Para montar a SEI não houve necessidade de maioria qualificada, maioria simples. Mas para fazer a processante já precisa de uma maioria qualificada, né? Se eu não estiver enganado, o nosso regimento ele fala em 2/3. Pois bem, esse mesmo material pode ser remetido ao Ministério Público, exatamente por conta da pergunta anterior. Às vezes, faltaram instrumentos para que a apuração fosse mais a fundo, porque nós não temos o poder de obrigar a pessoa a vir aqui. Não é? O juiz de direito, por exemplo, quando intima alguém a comparecer, se essa pessoa não comparece, ela é processada por desobediência. O Código Penal prevê a obrigação de atender à convocação do juiz sob pena de responder a processo por crime de desobediência. Então, não é o caso da SEI. A SEI não tem este poder. Então, diante do que ela apurou, ela pode entender que é melhor que o Ministério Público também investigue. Principalmente, é fundamental, essa pergunta ainda não foi feita, eu estou me antecipando, claro, mas é muito bom as pessoas entenderem que o julgamento na SEI é político, não é jurídico. Nós não precisamos provar que a pessoa cometeu nenhum tipo de crime. Basta que a comissão de inquérito, no caso a SEI, ela encontre elementos que justifiquem que está havendo um trabalho, um desserviço, não é? Um prejuízo e está havendo, portanto, uma consequência danosa da permanência de alguém num determinado cargo. Então, pode recomendar a processante que aprofunde isso, e a processante pode, então, tirar essa pessoa do cargo. Agora, se nós, durante a SEI, encontrarmos algum elemento que indique que houve cometimento de crime, a SEI não tem condição de apurar isso. A SEI tem que necessariamente, então, encaminhar esses documentos ao Ministério Público, para que o Ministério Público aí sim instaure. Isto para o Ministério Público já vai ser um inquérito. O promotor de justiça, ao receber esse material, se ele entender que ali há suficientes indícios para formular uma acusação criminal, ele assim o fará.
Comissão processante é um instrumento, então, com desfechos eventuais mais duros, talvez, não sei se a palavra correta seria essa, do que uma comissão especial de inquérito, com a fase de apuração investigatória na origem. A Comissão Parlamentar de Inquérito é conclusiva. Ela vai dar uma decisão. A Comissão Especial de Inquérito, ela vai fornecer elementos. Não é ela que toma a decisão. Quem toma a decisão é o plenário sobre esses elementos para, eventualmente, prosseguir a apuração numa processante. A ferramenta de uma comissão processante tem uma previsão legal do Decreto-Lei 201, lá de 1967. Ela também exige um fato determinado, alguns elementos para que se possa ter fundamentação daquilo que será apurado. A comissão processante é consequência da Comissão Especial de Inquérito, assim como a Comissão Especial de Inquérito se debruçou sobre um assunto, sobre um foco, sem sombra de dúvida, a processante vai ficar limitada também a ele. Por fim, a Casa também tem no seu regimento interno a prerrogativa de apurar outros eventuais fatos em um outro departamento. É uma comissão de fiscalização e controle interno que tem realizado apurações que a elas são levadas ou aprovadas em plenário. Nós tivemos um caso típico disso quando foi formulada uma proposta de SEI para apurar a situação da estação de tratamento de esgoto. O entendimento do plenário é que naquele não era o momento de fazer isto, não é? Mas autorizou uma comissão, no caso aqui a Comissão de Obras e a Comissão de Fiscalização, que fizesse um levantamento maior da situação dessa estação, e aí sim, quem sabe, com novos elementos, pudesse outra vez ser discutida a eventualidade de uma apuração mais completa através de uma comissão especial de inquérito. Muito obrigado ao presidente da Casa, vereador José Roberto Martins Segala, que muito mais nos empresta a questão da junção do mestre de Direito aqui para a gente poder transferir essas informações ao público. Eu acho muito importante que o nosso povo tenha o maior conjunto de informações possível, acompanhe o que está acontecendo, não é? A Câmara é uma casa, como se diz, a casa do povo, então o que nós fazemos aqui tem que ser do conhecimento de todos, e é muito bom que esse conhecimento seja o mais ampliado possível com essas informações. Então, parabéns a vocês que estão se dedicando a ampliar o conjunto de informações que aqueles que são nossos ouvintes estão acompanhando. Muito obrigado à nossa missão pública, e você pode assistir a hora que você quiser, também no rádio, mas na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos que lá tem este e os demais programas na íntegra.